meninos. Boa tarde. Semana passada a gente parou nesse slide aqui. Esse slide ele mostra os departamentos e setores de um laboratório e toda a dinâmica que pode ocorrer quando o paciente chega em um laboratório. E agora a gente vai falar um pouco dos departamentos que compõem o laboratório. Mas antes de falar do laboratório em si, a gente vai falar do posto de coleta. O posto de coleta, pessoal, ele é um local que ele é apenas destinado para a realização da coleta das amostras biológicas e o processamento delas, para posteriormente serem então enviadas para o laboratório central. Boa tarde, Daniele. E a partir então dessa RDC da Anvisa, número 302 de 2005, ele dá o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. É porque a partir dela, o que vai acontecer? Os laboratórios clínicos eles devem ter as suas estruturas adequadas para o funcionamento. Ó, tá aí o Alex que eu havia falado. Acho que deve ser então Tainara, não é? Quem é o Alex? É Tainara? Olá, Laila, boa tarde. Então, a partir dessa RDC, ocorreu então as normas a qual regulamentavam o funcionamento dos laboratórios. Os laboratórios, pessoal, de análises clínicas, eles devem ter estruturas específicas, onde, por exemplo, o piso deve ser construído com material antiderrapante, como também um material impermeável, justamente para evitar com que as pessoas que andam ali não caiam e se ocorrer o derramamento de alguma substância, de algum material biológico, seja não adentre no solo, fique então naquele material, no solo, no piso, e para ser facilmente então, quando ocorrer esse derramamento, ser limpo. Boa tarde, Alane. E também, por exemplo, as paredes de um laboratório também devem ser de um material impermeável também. E as bancadas, que é feito então laboratório, elas devem ser também de um material impermeável e preferencialmente de material que não sofra lesão de agentes químicos quando possa ser derramado ali, como por exemplo o inox. Pode ser então aqueles balcões feitos com esse material, que eles são materiais resistentes e também são materiais impermeáveis. E quando ocorre um derramamento de alguma substância ou colocar uma vidraria, como por exemplo uma lâmina ou lamínula, é facilmente então identificável. O posto de coleta ele funciona então como local destinado para a coleta das amostras biológicas pelos pacientes. Ele tem como intuito evitar que o paciente ele se desloque de um local distante para ter apenas a coleta. Isso ocorre muito também em grandes cidades, como por exemplo, aí em Parnaíba, se eu não me engano, tem um posto de coleta de um laboratório na rua Caramuru, ali próximo então aquele primeiro cemitério. Tem ali aquele posto de coleta, ele tem o horário de funcionamento para as pessoas que moram ali naquele bairro, ali do bairro Betânia, como também do bairro Piauí, se desloquem até lá, naquele local, façam a coleta da amostra e depois é levado a amostra para o laboratório lá no centro. Aí de lá eles conseguem então fazer os exames destinados para aquela amostra biológica. Boa tarde, Giovana. A partir então da NOAS de janeiro de o número 1 de 2002, NOAS que quer dizer o quê? É Norma Operacional da Assistência à Saúde. Ela tem o regimento para a implementação e o funcionamento articulado dos postos de coletas. Esses postos de coletas, eles podem ser construídos tanto em âmbito de um município, onde um local, como por exemplo, em Parnaíba, para coletar aquelas amostras,
ou em uma micro-região. Como, por exemplo, vamos dizer que a gente vai ter um posto de coleta para o laboratório lá do Hospital de Seu Arco Verde. Vamos dizer que esse posto de coleta ele funciona, por exemplo, em Buriti dos Lopes. Por que ele vai funcionar ali em Buriti dos Lopes? Para poder pegar a amostra biológica de pacientes que são de Buriti dos Lopes, de locais ali próximos daquele município, como, por exemplo, Cocal, Piracuruca, Piripiri, são exemplos de locais mais próximos para posteriormente ser levado para aquele laboratório então mais central. Dando continuidade aos departamentos de um laboratório clínico, a gente tem então o serviço de apoio. O serviço de apoio ele é importante porque ele é o local onde o paciente vai adentrar no laboratório, principalmente aqui na recepção. Na recepção, as pessoas que estão aqui, elas são as responsáveis por, inicialmente, quando o paciente busca orientações, dar as orientações corretas para aquela pessoa, como, por exemplo, tempo de jejum para um determinado exame, como que deve ser feito a coleta, o tempo após a coleta para entregar essa amostra até o laboratório, porque tem amostras, pessoal, que o paciente coleta em casa, como, por exemplo, urina e fezes. E essa orientação inicial é importante porque muitas vezes o paciente desconhece a forma correta de coletar a amostra, como também a forma correta de armazenar aquela amostra que foi coletada. Como, por exemplo, a gente quando vai fazer os exames laboratoriais que requer urina e fezes, por exemplo, tem que ser naquele potinho coletor. A gente não pode levar a amostra biológica coletada, por exemplo, em potes de requeijão, potes, por exemplo, de margarina, potes, por exemplo, de Nescafé, e dentre outros potes que possam armazenar qualquer líquido ou as fezes. Eu falo isso porque quando vocês estiverem na prática dos estágios, lá no terceiro ano, vocês ficarão mais ambientados com a prática do trabalho e vocês irão ver que tem pessoas que entregam amostras em recipientes atípicos, incomuns. Como eu já até falei outras vezes para outras turmas, que eu já vi fotos de amostras biológicas, como por exemplo fezes, sendo entregadas em mamadeira, aquelas pequenininhas, e também relatos de colegas que receberam amostras coletadas em potes de margarinas e também em uma caixa de fósforo. É importante também que as pessoas que estejam dê as corretas informações para o paciente, porque tem exames também que não precisa de um tempo de jejum muito prolongado. Como, por exemplo, o hemograma. Se a pessoa for fazer apenas o hemograma, que é a coleta de sangue para fazer análise das células sanguíneas, no caso, as hemácias e também os leucócitos, o tempo de jejum é apenas 4 horas, desde que a pessoa não se alimente de uma dieta com grande quantidade de gordura. Se a pessoa, por exemplo, tomou aquele café da manhã com o café, leite, um pão ou biscoito, espera 4 horas, pode fazer então um hemograma sem nenhum problema. Já outros exames precisam de um tempo de jejum mais prolongado, como por exemplo de 8 horas. E outros já precisam de tempo mais prolongado ainda, de 12 horas. E vocês irão, ao longo das disciplinas, entender essa importância do tempo de jejum nas disciplinas de bioquímica. E também, pessoal, após então, nesse local aqui, na recepção, o que vai acontecer? O paciente chegou e vai dar os seus dados. A recepcionista ou o recepcionista irá então preencher um formulário aqui no computador e vai imprimir etiquetas para essas etiquetas ficarem então anexadas às amostras que foram então coletadas do paciente. Deixa eu ver aqui a pergunta.
Pode ser que aconteça também isso. Após então o paciente dar a entrada aqui no sistema do laboratório, ele é então direcionado, se ele for fazer então a coleta sanguínea, aqui para o setor de coleta. A pessoa que vai fazer então a coleta, ela deve então se identificar, preparar então o material que vai ser destinado para a coleta, vai dizer o procedimento para o paciente, essa questão de dizer o seu nome, dizer o procedimento, dizer as etapas que você está fazendo é importante porque o paciente vai ficar mais calmo e vai colaborar durante o procedimento então de coleta. É importante também que durante o procedimento de coleta, se a amostra necessitar de uma identificação escrita, tem uns tubozinhos de coleta que são assim. Temos aqui o tubo de coleta e ele tem um local aqui nele destinado para escrita. Se o laboratório não fizer a impressão de etiquetas, você vai identificar nesse local aqui o nome de paciente e as informações necessárias. E isso deve ser feito antes da coleta, para evitar com que você esqueça. Fez então a coleta e depois a amostra é levada para o setor a qual ela vai ser processada. É o quê? Essa questão de processamento. Principalmente, como por exemplo, na hematologia e na bioquímica. Se for, por exemplo, na bioquímica, vai ser processada, ela vai passar por um processo de centrifugação, a qual eu vou pegar apenas uma parte do líquido que tem ali para ser então analisado. Já se for na parte da hematologia, eu vou ter que fazer outro procedimento, que é a homogeneização, que é apenas a mistura da amostra para fazer então a análise no analisador hematológico. Isso também tem que ser feito em tempo hábil, pessoal, porque a amostra, que após a coleta, ela tem que ser processada e processada em até 2 horas após a coleta do material, porque após isso, a amostra vai ficar inviável. Por que inviável? Porque ela saiu do nosso organismo. Se ela não for processada, o material que a gente vai analisar, que é dito então como analito, pode ser perdido. A gente vai ter que pedir novamente uma nova coleta ao paciente. E dando continuidade, um setor muito comum em qualquer laboratório de análises clínicas é o setor de hematologia. Esse setor de hematologia, ele é um local onde vai ocorrer procedimentos qualitativos ou quantitativos. Qualitativos, a gente vai então analisar, por exemplo, como que está os aspectos das células sanguíneas, como por exemplo as hemácias. Quantitativos, a gente vai contar a quantidade de hemácias, porque tem um padrão, pessoal. Vou colocar aqui para vocês em outra tela um hemograma. Vamos só esperar carregar. A gente tem aqui o hemograma. Esse hemograma, a gente pode observar que temos aqui a contagem, né, das hemácias. Hemácias em milhões, hemoglobina, hematócrito, o volume globular médio e outras análises da série vermelha. A gente vê, pessoal, que tem um valor de referência. Esse valor de referência aqui, ele quer dizer que se eu coletar a amostra de um paciente, eu espero que ela esteja entre esses valores aqui. Se estiver abaixo, quer dizer um indicativo que o paciente pode estar com alguma debilidade. Acima também. Acima pode dizer que ele está com alguma situação clínica. Aí isso vai ter que... Esse dado isolado, ele não vai dizer muita coisa, mas com os outros dados do paciente, ele pode ser muito importante para chegar em um diagnóstico e afastar também uma situação clínica. Vou mostrar aqui também outro hemograma, vamos ver aqui. Pronto. Esse outro hemograma aqui, ele já tem mostrando os leucócitos. Vou ver se eu pego um que tem uma imagem melhor. Pronto. Temos aqui um outro que vai dizer que os leucócitos, que é a série branca do nosso sistema sanguíneo.
Como a gente pode observar que tem aqui diferentes células dos leucócitos, temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. A gente consegue então observar nessa coluna aqui do canto os valores de referência, que eu espero que normalmente a pessoa esteja dentro dessa faixa. Acima ou abaixo desses valores, isso vai dar um sinal de alerta para a pessoa, no caso, o médico requisitante desse exame. Isso vai dizer muito da questão clínica do paciente. Voltando aqui para nosso slide. Isso a gente pode fazer também outros testes importantes, que é, por exemplo, um teste de coagulação. Esse teste de coagulação ele é utilizado antes de grandes cirurgias, para saber se a pessoa ela está com o tempo de coagulação normal. Se ela estiver com o tempo de coagulação diferente do valor de referência, ou para mais ou para menos, é dado um medicamento para o paciente para evitar com que ele tenha, ou por exemplo, uma hemorragia, ou tenha uma coagulação exagerada que dificulte então a sua cirurgia e que possa levar então esse indivíduo a óbito. Aqui, pessoal, só para título de exemplificação, a gente tem alguns tubos de coleta. Notem que esses tubos de coleta tem uma etiquetazinha aqui com código de barra. Isso, cada código de barra desse pertence a um paciente. E outra coisa interessante é que esses tubos de coleta, eles têm tampas com cores diferentes. Cada tampa dessa quer dizer um tipo de anticoagulante. E isso também é importante que vocês tenham esse conhecimento. Vocês vão adquiri-lo durante as disciplinas tanto de biossegurança, como também de hematologia e bioquímica. Aqui do lado, a gente tem um analisador hematológico. Ele é utilizado, então, para fazer aquele exame que eu mostrei para vocês, que é o hemograma. Como é que é feito? A gente tem aqui, do lado, a gente tem uma agulha. Não sei se vocês conseguem observar. Essa agulha aqui, eu vou pegar, então, aquele tubo de coleta, vou colocar aqui, e aperto o meu dedo nessa parte aqui azul, ou verde. Aperto, ela vai fazer, então, a sucção do sangue. Ao fazer a sucção do sangue, dentro aqui do equipamento, ele vai conseguir, então, fazer a contagem da série vermelha, que é as hemácias, por exemplo, plaquetas, e também a série branca, que são os leucócitos. Ele vai, dependendo do tipo de equipamento, ele vai dar o resultado aqui no painel, e também alguns vão imprimir aquele resultado aqui. Isso para conferência do exame. Aqui apenas mostrando o analisador fazendo então a análise. Vou mostrar aqui para vocês como que seria então o que eu ia observar na hematologia. Vou procurar aqui uma imagem. Vamos ver aqui, lâmina para pronto. Vamos para cá. Então, pessoal, seria mais ou menos isso que a gente ia observar ali no microscópio. A gente ia observar as células sanguíneas. Essas aqui são células. Vou tirar aqui mais para o lado. Aqui são células, no caso são as hemácias, e aqui são os leucócitos, que são então analisados. A gente pode observar no exame na microscopia, quando a gente faz a utilização do esfregaço e depois de uma coloração, a gente vai corar, porque elas são, se a gente não fizer a coloração, a gente não vai conseguir enxergar essas cores, e com isso a gente vai dar também o resultado quantitativo ou qualitativo. A gente vai dizer que há presenças de hemácias, por exemplo, hipocrômicas, ou seja, hemácias com uma baixa quantidade de hemoglobina, que é importante para alguns laudos, por exemplo, de anemia. E quando, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma lâmina de leucemia, para vocês verem a diferença. Ó,
Aqui, pessoal, a gente tem uma lâmina de leucemia com várias células jovens, no caso, células leucócitos aqui jovens, indicando a situação clínica do paciente, por exemplo. Isso é um tipo de resultado do tipo qualitativo, porque você vai ver as células e vai dar a escrita do que você está vendo. Já quando é um exame quantitativo, você vai apenas dizer a quantidade do que está sendo então analisado. E, voltando novamente aqui o slide para a gente finalizar esse momento, a gente observa então, aqui pessoal, é o esfregaço sanguíneo, a qual ele deve ser feito para poder fazer aquela observação que eu mostrei para vocês. Aqui é um equipamento para fazer o teste de coagulação. E quando a gente faz a contagem das hemácias e também dos leucócitos, principalmente dos leucócitos, a gente faz então utilizador desse contador. A gente faz então a leitura de 100 células, no caso de 100 leucócitos, para chegar no resultado que a gente coloca então do laudo. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje em relação à nossa aula de segurança. Na próxima semana, a gente dá continuidade